Bem-vindos a mais um episódio e hoje a gente vai aprender sobre modificadores e como eles são bons para modelar peças complexas e orgânicas. Então vamos lá. Para achar os modificadores, a gente vai aqui no canto direito e entra nessa chave de fenda e azulzinha e clica aqui. Existem vários modificadores e eles são colocados sobre um objeto. Aqui eu tenho o cubo selecionado, mas por exemplo, se eu tiver outro objeto, clicar Shift A aqui e adicionar um cilindro e mover ele com G e mover ele no Y, vão ser outros modificadores que eu vou estar ativando. Vocês podem ver que muda o nome do objeto que eu estou observando. Então, vou mostrar um modificador bem básico para vocês entenderem mais ou menos o que eles fazem. Um primeiro modificador bem simples é um modificador de array. Ele faz basicamente uma cópia do teu objeto ao longo de uma posição, de um vetor que tu está escolhendo. Esse modificador ele é bem interessante para construir objetos que são simétricos. E a gente pode colocar mais de um array para, por exemplo, aqui como eu estou fazendo, primeiro eu vou repetir ele assim e agora eu vou trocar o eixo para repetir para cima. Vou aumentar um pouquinho aqui com 1.2. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem bem. E aqui a gente pode criar toda uma parede de objetos. Um cuidado que tem que ser tomado é que quando se coloca muitos objetos, o Blender pode começar a travar. Uma coisa bem legal de se fazer é uma corrente. Aqui a gente adiciona um torus, dá Shift D, leva ele um pouco para trás com G, rotaciona no X 90 graus com R, e aqui vamos fazer algo bem simples. Agora, um passo bem importante é juntar os dois objetos com Ctrl J. E agora a gente vai clicar Tab e fazer o Scale para reduzir o tamanho dele. Por que a gente tem que clicar Tab? É importante vocês observarem que se aqui as propriedades do objeto, se a gente fizer sem clicar Tab, o Scale vai ser modificado. Aqui, a gente não quer que isso aconteça. Também a gente pode deixar isso acontecer e depois clicar Ctrl A e daí clicar para aplicar o Scale e daí o Scale fica certo. Mas é mais fácil direto clicar Tab e fazer o Scale. Eu vou mostrar para vocês porque que daria errado do outro jeito. Mas primeiro vamos fazer o Scale, bonitinho. E agora a gente pode adicionar o Array que a gente quer. Então vou trazer ele um pouco para cá, que daí ele fica como se fosse uma corrente, né? E aqui a gente poderia aumentar. E depois a gente vai adicionar o modificador de curva. Se a gente adicionar agora uma curva, pode fazer várias coisas e selecionar o objeto. Ele vai estar, podemos selecionar a curva aqui, ele já vai estar seguindo a curva. Mas uma forma mais legal de utilizar esse modificador é também clicando aqui, colocar Fit Curve no Fit Type. Seleciona a curva de novo e agora tu vai ter a curva, tu vai poder, só deixa eu ver se eu consigo selecionar essa curva, que às vezes é um pouco difícil. Eu posso selecionar aqui que é mais fácil, tá? Vir aqui e agora toda vez que eu adicionar novos, eu tenho uma corrente que vai seguir totalmente a minha curva, que é bem legal. Vou mostrar para vocês então a importância daquele scale que eu tinha comentado. Se a gente vier aqui, então a scale está certa, mas eu vou modificar aqui um pouco. Ó, vocês veem como a curva não está sendo preenchida, porque o objeto não entende direito o que foi feito em relação a ele. Assim. Ele utiliza o scale para usar esse modificador. A maioria dos modificadores são assim. Então, sempre quando estiver dando errado, é sempre uma boa vir aqui nessas propriedades do objeto e acertar a curva. Outra modificação importante que a gente pode fazer é que o nosso objeto está longe da origem. E isso, às vezes, não é muito bom. Nesse caso do objeto,
que a gente está fazendo também não é muito bom. Então o que a gente pode fazer? A gente vai clicar com o botão direito, selecionando o objeto, e vai clicar Set Origin. E a origem vai estar a origem da geometria, que agora é no centro entre esses dois objetinhos. E aqui eu vou desativar os modificadores. A gente poderia levar ele até o ponto, mas a gente não quer acertar muito bem. Uma forma bem fácil de fazer isso é clicar Shift e S e mandar ele para o cursor, que é esse objetinho que fica no meio. Então, Selection to Cursor. Tum. Mas se vocês clicaram Shift, levaram o cursor para outro lugar, Ctrl S também pode levar o cursor para o centro da origem. Esse cursor é bem importante ter o controle dele, porque ele te ajuda muito a botar objetos em certos lugares. Então eu levei ele de volta para a origem e agora eu quero levar o meu objeto para o cursor. Agora se eu habilitar os modificadores de novo, a gente vai ver que ele começa desde o começo da curva, em vez de começar um pouco depois, como ele estava fazendo. Para o nosso próximo modificador que a gente pode explorar é o Bevel. O Bevel ele é extremamente importante para fazer os objetos aparentarem mais realistas. Todos os objetos têm uma certa curvatura ao seu redor. Vocês podem olhar todos os objetos que vocês têm por aí, nenhum deles vai ser totalmente reto. E o Bevel ajuda a gente a fazer essa modificação. E o legal, sempre pode continuar editando o teu objeto com Tab, como se ele fosse o objeto original. Então aqui, deixa eu fazer algumas modificações. Mas vocês têm que entender que os objetos eles vão ficar realmente diferentes. Por exemplo, aqui vocês podem observar que esse objeto, quando eu uso o modo Offset, ele vai ser bem diferente do modo Absolute. E eu recomendo vocês darem uma explorada quando vocês forem utilizar esse modificador. O perfil é algo bem interessante que foi adicionado há pouco tempo, que pode te dar uma capacidade bem interessante de deixar um objeto de uma maneira bem complexa, não é mesmo? É uma modelagem um tanto quanto mais avançada para utilizar esse modificador desse jeito, mas como vocês podem ver, cria padrões bem interessantes. Outra forma bem interessante de modificar os objetos é utilizando o modificador de Boolean. Aqui, se a gente adicionar o modificador de Boolean e selecionar o outro objeto, vocês podem ver que parte do nosso objeto sumiu. Se eu clicar desaparecer, vai ser bem claro esse sumiço. Sempre tem que pensar que o objeto que vocês querem que seja modificado é o que vocês irão adicionar o modificador. Então, se a gente fizer um Boolean aqui e selecionar esse objeto e agora fazer ele sumir, a gente vai ter o nosso objeto perfurado por um cilindro. E ainda a gente pode fazer modificações a esse objeto, por exemplo, selecionando essa face, fazendo uma extrusão e depois fazendo o objeto fazer o Boolean. Existem diferentes formas de utilizar o Boolean, que é desde a união, que faz com que os objetos se unam como um objeto só, a intersecção, ou seja, o objeto que a gente quer, ele só vai ocorrer dentro do objeto que a gente está utilizando para fazer o Boolean. Se a gente for aqui nas propriedades do objeto, vir em Display, Viewport Display, modificar e colocar para o Wire. Assim a gente consegue ver bem melhor o nosso objeto que a gente está fazendo modificações. Então fica bem mais interessante de fazer desta forma. Esse solver que tem aqui embaixo, às vezes ele é bem importante. Vocês podem ver, por exemplo, que aqui ele está considerando que essa parte, por exemplo, está aqui dentro, enquanto o outro solver não vai considerar isso.
É bem difícil dizer o que ele vai fazer naquela situação. Geralmente, né, o exato ele vai te dar resultados mais exatos, mas vai ser mais demorado para computar. E o fast, ele é bom para animação, se tu quer fazer alguma animação de um objeto passando por outro, é uma forma interessante de utilizar. Eu geralmente utilizo o fast sempre, porque ele me parece que dá menos erros. Uma coisa muito importante de entender é que a gente pode aplicar os modificadores. Então, se eu vier aqui e clicar Apply, ou clicar selecionando o modificador e clicando Ctrl A, eu apliquei meu modificador. Agora eu posso mexer isso aqui e não importa. Isso daqui já virou geometria mesmo, né? Então, se eu deletar, se eu apagar isso aqui e olhar a geometria com Tab, vocês vão ver que bastante da geometria daquele objeto anterior está agora nesse objeto. Os modificadores mais importantes para a gente utilizar que realmente definem uma forma de modelagem é o Subdivide. Ele proporciona a gente modificar o objeto de uma maneira muito própria e muito fazer o famoso Among Us aqui, que a gente pode ir modificando e criando formas bem orgânicas de trabalhar. Se a gente misturar com aquelas formas que a gente aprendeu de modelagem, a gente consegue criar coisas bem interessantes. A gente pode aumentar o nível de subdivisões e ficar com um objeto bem legal. Eu estou fazendo sem referência, que é uma das piores coisas que se pode fazer, mas pelo que eu me lembro das muitas horas que eu joguei Among Us, é algo mais ou menos assim. E além de produzir figuras mais orgânicas, a gente consegue simplesmente adicionar geometria ao objeto, né? Se a gente colocar um subdivide aqui, tem um modo simples, que tu não modifica realmente a geometria, mas tu adiciona mais vértices só sem modificar o formato do objeto. Se eu aplicar e olhar, a geometria vai estar aqui, entendeu? E finalizando aqui, a gente tem um modificador bem importante, que é o modificador de solidificar. Ele pode transformar objetos abertos em objetos mais sólidos, mais preenchidos, né? Ele pode ser utilizado junto do bevel para fazer uma estrutura bem interessante. Aqui eu só dei Ctrl S para a gente fazer a scale se manter e a gente pode fazer aí um ringue para o nosso bonequinho fugir dos impostores. E para acabar mesmo, um modificador que eu acho bem interessante, que a gente utiliza em curvas para mostrar como curvas também podem usar de modificadores, é o modificador de Screw, esse aqui. Ele faz formatos bem interessantes e deixa a gente criar vasos, é bem interessante. E para arqueologia, por exemplo, é uma baita forma de modelar vasos antigos ou alguma coisa nesse sentido. E aqui já vai um merchan que eu tenho para vocês, que é o projeto que eu tenho com amigos de história, que a gente faz arqueologia digital. Então, se essa é a tua pira, o link vai estar aqui embaixo. O Ergani, então, ele é um projeto de arqueologia digital, né, que a gente utiliza muito o Blender para fazer esse tipo de modelagem, por exemplo. Isso daqui eu criei com aquelas últimas técnicas que eu mostrei. Então, um objeto real que a gente criou uma curva para criar diferentes tipos de vasos ou urnas, né? Então tá, muito obrigado por assistirem esse vídeo e por favor curtam, compartilhem com seus amigos e até o próximo.